Olá a todos, mais uma vez é tão bom estarmos juntos para refletir o Evangelho do dia, para ouvir palavra que dá para nós orientação segura, que firma os nossos pés na estrada certa. Então eu os convido ao Evangelho de hoje, nessa quinta-feira, dia 7 de maio, Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos agora no contexto da última ceia. Jesus está com os seus apóstolos. E por que estamos rememorando isso nesse tempo da Páscoa? Como eu disse, é importante nesse tempo da Páscoa ver tudo o que aconteceu para que a gente, à luz agora da ressurreição de Cristo, possa interpretar tudo o que Jesus fez antes e que agora ganham a sua versão mais verdadeira, digamos assim, não é? A que mais ensina de fato o que ele queria ensinar. Nós estamos no contexto da instituição da Eucaristia e o Evangelho de João relata que Jesus teve uma atitude desconcertante. Ele tira o manto e fica somente com a sua roupa debaixo do manto, que era uma espécie assim de alva, e ele toma uma atitude de servo, porque ele põe água num jarro e com uma bacia se dirige a cada um dos apóstolos e vai lavar os seus pés. Era desconcertante porque isso era uma atitude dos servos, era uma atitude da mulher naquele tempo tão rebaixada, desconsiderada, quando o marido chegava em casa. E agora Jesus faz isso, toma a atitude de um escravo, de um servo. Não fica bem para um mestre, segundo a versão deles, fazer isso. Mas Jesus está dizendo, com esta atitude, o que ele veio fazer. Ele veio prestar um serviço à humanidade de doação total. Ele não estava só ensinando uma coisa sem fazer. Ele, pelo contrário, ele estava fazendo totalmente. Com esse gesto, ele estava dizendo, ser cristão, ser meu discípulo, é entender a doação de vida, é entender que de verdade se deve servir. A vida existe para a gente torná-la serviço em favor do próximo, da humanidade. E ele falou uma coisa muito importante: ao fazer isso, vocês serão felizes. Meu Deus, a nossa lógica vai em outra direção. É sendo servido que a gente vai ser feliz. É tendo muitos empregados, é tendo uma vida rica, Mas ele está dizendo, não, se vocês aprenderem a servir, vocês vão ser tão felizes, não é? Vocês vão entender o sentido maior da vida. Agora ele vai dizer que isso nos identificará com ele, assim como ele e o Pai são um, assim como ele se uniu ao Pai de uma tal maneira ao viver a doação de vida, ao viver a entrega da vida, e ele então se tornou um com o Pai, assim também nós nos tornaremos um com ele à medida que formos aprendendo essa doação de vida. Mas ali no meio daqueles 12 está Judas, ele fala, mas nem todos vocês são meus discípulos, eu sei quem está aqui, que não ouve a minha voz, não é ovelha do meu rebanho, não está pronto para entregar a vida e nem quer esse projeto. Que pena, Judas morreria de uma morte tão infeliz. Ele teria um fim tão infeliz porque ele não aprendeu que a felicidade está em doar e não em receber.
fazendo como Jesus e não fazendo o próprio projeto. Judas, ao tirar o projeto de Jesus, ao dizer não ao projeto de Jesus e tentar viver o seu próprio projeto, morrerá de uma maneira tão triste, sem sentido, perderá o sentido de tudo. Ele que tinha conhecido o bom pastor, o mestre Jesus, que conheceu a vida da nossa vida, agora se perde em si mesmo ao tentar dizer não ao projeto de Jesus e sim ao seu próprio projeto. Meus irmãos, peçamos a Deus que a gente viva a doação, que a gente seja feliz por aprender isso de Jesus. Pai do céu, nós pedimos a graça de sermos como Jesus, de não termos medo de arriscarmos tudo na doação de vida, no que Ele está dizendo, sereis felizes se fizerdes assim. Se vocês tentarem viver para vocês mesmos, vocês se perderão em vocês mesmos. Quanto mais viverem para suas necessidades e realizá-las, tanto mais se sentirão perdidos. Aprendam a viver o amor de doação como eu vivi, Ele disse para nós nessa palavra, e sereis felizes. Nós queremos, Senhor, dizer sim a esse projeto. Dá-nos a graça, dá-nos a Tua força. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até breve, se assim Ele o desejar.